Oi gente, meu nome é Gabi Guedes e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe o Marcelo aqui, que vocês gostaram muito dele. Oi gente, tudo bem? Porque hoje a gente vai falar de um assunto que é uma coisa que a gente nunca abordou muito, né amor, na internet. A gente não costuma falar muito porque, na verdade, foi uma descoberta pra gente. A gente foi sendo jogado e foi acontecendo. Mas a gente queria muito falar sobre o nosso filho, sobre o Lucas. Os primeiros sintomas do autismo dele, como que a gente desconfiou, tudo que aconteceu. A gente queria trazer um pouquinho pra vocês. Quando o Lucas nasceu, ele já era uma criança que ele já tinha alguns atrasos que eu notava. Mas como eu era uma mãe experiente, né, tipo... O Lucas foi meu segundo filho, mas a minha primeira, quando o Lucas nasceu, eu tinha 1 ano e meio. Então eu não tinha muita noção, né, de desenvolvimento infantil mesmo. E aí, quando o Lucas nasceu, eu comecei a achar ele muito atrasado em algumas coisas. Tipo, ele demorou pra engatinhar, ele demorou pra sentar. Então eu comecei a desconfiar, não desconfiar de autismo, porque até então eu nem sabia o que era isso, mas a ver que ele era diferente. Só que no Brasil, eu levava ele nos médicos e eles falavam pra mim que eu não podia comparar o Lucas com a Rafaela, porque a Rafaela era menina, e eles sempre falam que menina desenvolve mais rápido, e a Rafa sempre foi muito precoce. Quando eu mudei pra cá e que eu conheci o Marcelo depois de um tempo, e aí a gente começou a notar algumas coisas que realmente não era normal, digamos assim, né? Normal. Não era normal, mas mesmo assim a gente achava que não era nada demais, que com o tempo tudo ia se resolver. Quando eu conheci o Lucas tinha 2 anos, era mais difícil do que hoje em dia. O pessoal só percebe se a gente falar que ele é. Engraçado, o nível dele de autismo é pequeno, né? O nível leve. Por ser nível leve, não é todo mundo que percebe assim de pronto, né? Não dá pra perceber. Porque ele não é aquela criança que grita, né, tal. Ele é bem carinhoso, enfim. E um dos primeiros sintomas que eu comecei a notar, assim, que ele era diferente, primeiro foi o atraso da fala. Que ele demorou muito pra falar. Quando ele veio pros Estados Unidos, ele não falava, eram só palavrinhas soltas, assim. Ele não formava uma frase. E era muito repetitivo. Ele repetia uma palavra toda hora. Também, por exemplo, ele assistia o final, sabe aqueles créditos do filme? Gente, ele voltava 300 vezes pra assistir o crédito, só a partezinha do crédito do filme. Se ele gostasse de um brinquedo, era aquele brinquedo ali o tempo todo dormia. Tinha uma época que ele gostava do Mickey Mouse, aí tinha uma caixa de papelão do Mickey Mouse. Ele dormiu com aquela caixa, ele acabou levando a caixa pra piscina e destruiu a caixa. Gente, o brinquedo dele destruiu na piscina e a gente, ai meu Deus do céu, e agora como vai ser? Um outro sintoma também que pra mim foi bem marcante é ele não me olhar nos olhos. Então, às vezes, quando eu chamava ele e falava, Lucas, ele não me olhava nos olhos, sabe? Ele evitava meio o contato, assim, direto com a gente, né? Era bem difícil você fazer ele te olhar. É difícil ele sentir dor, pra ele chorar ou alguma coisa de dor. A gente não sabia que ele tinha caído, que ele tinha se machucado. A gente morava numa casinha e aí tinha um balancinho lá fora. Aí quando eu entrei assim em casa, a gente tinha um rastro de sangue assim. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E ele de boa. Gente, ele de boa. O pé dele tinha cortado com vidro, um baita corte, e ele, tipo, de boa. Nossa. Então ele realmente não demonstra muito essa questão da dor. Outra coisa também, gente, é o paladar seletivo. O Lucas, ele come a mesma coisa, tipo, no café, no almoço e tal, já faz acho que uns 6 anos, né? Ele só come arroz, alface e carne. O Lucas, ele nunca tomou refrigerante, o Lucas nunca comeu salgadinho, nunca... Ele é muito seletivo para as coisas que ele come. Então, assim, ó, eu poderia listar aqui 10 coisas que ele come, talvez nem preencheria os 10 dedos, sabe? Algumas frutas. Ele ama fruta, ele não é muito de comer besteira, ketchup, essas coisas que criança gosta, ele não gosta. Mas bala, chiclete, pirulito, ele nunca nem experimentou. Então, assim, isso um pouco restringe a gente. Tipo, se a gente vai sair num lugar, a gente sempre tem que pensar se ele... a gente sempre tem que pensar nele. Porque antes, como eu era imatura, eu pensava assim... E eu fui orientada, assim, né, por psicólogo. Tá falando assim, não, mas deixa ele sem comer. Quando ele tiver fome, ele vai comer. Ele não come. Ele fica o dia inteiro sem comer se você não der um daqueles itens que tá na listinha dele. Ele come pipoca light. Aí todo lugar que a gente vai, a gente leva, tipo, a pipoquinha dele, o arrozinho dele, as coisinhas dele, porque a gente sabe que se a gente não levar, ele não come, ele fica sem comer. Como eu falei, né, e algumas outras coisas que a gente não percebia que tinha alguma coisa mais, tipo, andar na ponta do pé, quando tá muito feliz, mexer a mão. Então, assim, eram algumas coisinhas que a gente acaba não percebendo. Quando você descobre,
é realmente abridor de águas, porque a gente muda o seu divisor de águas. A gente muda a cabeça, entendeu? Tipo, como a Gabi falou, deixa ele sem comer. Isso é coisa que, assim, quando você descobre que realmente ele é especial, ele tem, entendeu? Ele tem a sua necessidade, né? Você fala, pô, não é assim, velho. Cada um, né? Cada um com a sua individualidade, né? Uma coisa também, gente, que eu como mãe, que eu adoro fazer festa de aniversário, eu amo fazer festa de aniversário, era uma das coisas que era um terror pro Lucas. Ele não gosta, agora ele ainda melhorou um pouco, né, baby? Mas barulho ele não gosta. Então sempre a gente fazia uma festinha, ele botava a mão no ouvido e gritava. E eu, meu Deus, então assim, eu não sabia por quê. Eu não sabia de autismo, eu não sabia sintomas, e eu tava, nessa época eu já tava fazendo terapia e a gente levava nos... Gente, foram 3 anos. Que ele participasse. Poxa, Lucas. A gente se sentia mal por não fazer uma festa pra ele. E aí a gente fazia festa e era horrível a experiência. A hora do parabéns era extremamente traumática e estressante pra ele. E nesse meio tempo a gente procurando ajuda, porque foram 3 anos até a gente pegar o diagnóstico e todo mundo falava que não tinha nada. Aí eu comecei a pesquisar, né, amor? Eu comecei a consumir muito conteúdo, gente, muito conteúdo sobre autismo, porque até então era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Assim, foram várias coisas que foram acontecendo que eu vi que não era normal, digamos assim, que ele era diferente da irmã, que ele era diferente das crianças da idade dele. Só que até então o Lucas não ia pra escola, então era meio que a gente brigando com os médicos, porque os médicos falavam que ele não tinha nada e a gente falava, não, vocês não estão vendo direito, porque não é possível que ele não tenha nada, sabe? Várias situações que acontecia que a gente ficava... E eu vou falar, eu me sentia impotente como mãe, porque eu fazia terapia e a minha psicóloga falava, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu fazia e, tipo, parecia que não era... Não rolava, sabe? O Lucas entrou na escola com 5 anos, que aqui é obrigatório. Gente, quando ele entrou na escola... Nossa, eu chorei. Eu fui desesperada, porque o Lucas não se limpava, o Lucas não pedia pra ir pro banheiro, o Lucas não sabia abrir uma banana. Outra coisa também, tá? Sobre o autista, pelo menos no caso do meu filho, ele tem muita dificuldade com coordenação motora. Então, por exemplo, uma criança adora pintar, ele não sabe muito bem pegar no lápis, então é coisa que tem que fazer na terapia. Ele faz tudo no computador, então essas coisas, como eu falava assim, gente, como que ele vai pra escola e ele vai morrer de fome? E aí, no primeiro dia, eu lembro que eu fui lá, gente, mas eu chorei, né, amor? Chorou. Eu fiquei desesperada, eu falei... Chorou, abraçou a professora. Né? Gente, eu sou muito mãezona, assim, sabe? Eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus! Eu falei, eu posso ficar com ele? A professora, nossa, excelente, toda a professora do Lucas, excelente profissional. Foi a saga. O Lucas já entrou pra escola, o Lucas já sabia todo o abecedário. Ele sabia ler, gente. Já sabia ler. Ele fazia conta, né, baby? De cabeça, ele sempre foi bom de conta. Mas a gente não sabia se ele lia e entendia o que estava lendo, entendeu? Dever de casa. Foi aí que a gente começou também. Dever de casa, o Lucas... É a mesma coisa, a psicóloga fala, não, deixa na mesa, fazendo. No começo, ele não queria fazer lição de casa. E a psicóloga falou assim, não, você tem que sentar com ele e você tem que deixar ele fazendo, porque ele não tá fazendo por preguiça, né, baby? Ela falava, ele não tá fazendo por preguiça. Gente, eu deixava, o menino ficava o dia inteiro sentado e eu me sentindo muito mal, assim, sabe? Ele sentado na mesa e aí ele não fazia, aí eu comecei a ficar mais desesperada ainda. E aí uma coisa que a escola, uma coisa que pra gente foi um divisor de águas foi a escola entrar junto com a gente. Porque... Uma coisa, eu, mãe, falar, ai não, meu filho... Não, é porque ele é bilíngue, né, baby? Eles falavam. Não, porque ele é bilíngue. Porque pra criança bilíngue é mais atrás. E eu falei, gente, não é. Depois a escola entrou junto. Quando a escola entrou junto, que eles deram uma carta pra ajudar a gente na questão... Gente, tudo mudou. Aí a gente conseguiu pegar o diagnóstico. Demorou no total de 3 anos pra gente conseguir pegar esse diagnóstico. Gente, foi um misto de sentimentos, assim. Tipo, eu chorei muito, né, amor, quando a gente pegou, porque... Foi um misto de sentimentos, tipo, eu tava certa, graças a Deus eu não desisti, e meu Deus, e agora? Descobri um curso para pais de crianças... Pra pai de crianças, normal. Pais de crianças, né? Crianças. Também foca em criança com espectro, né? Nesse curso foi mais pra gente mesmo do que, né, porque assim, você sabendo que a criança, toda criança tem seu individualismo, não é só o Lucas, né? Criança em geral. Você se torna o melhor pai. Eu era muito estressada, a Gabi sabe, às vezes, não, é menina, é homem. Gente, é meio pensamento machista mesmo, né? Às vezes eu fazia alguma coisa, não, é menino, não, você é menino. Aí ele falava menap, tipo assim, para com isso, sabe assim? E ele cobrava muito o Lucas nessas questões, assim, tipo, ai não, mas é aquele pensamento machista, né, amor? Então, assim, eu acho que nós, como pais, eu acho que, primeira coisa, os pais, eu acho que tem que estar muito alinhado, né, na criação dos filhos e tem que estar dispostos, porque eu acho que depois do Lucas a gente virou realmente pais melhores para os 3.
Porque a gente aprendeu que, por exemplo, a gente tem muito essa visão. Ah, não, você tem que dar... Os 3 filhos são iguais, você tem que dar... Não, gente. Tem um filho que precisa mais de você num lado. Tem outro filho que tem uma outra necessidade de você. Cada um precisa de você de uma forma, entende? O Lucas ensinou isso pra gente. Ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Não vai chorar não, né? Ai, deu uma risada aí. É porque, gente, sabe que é um negócio assim, ó. Eu falo... Me emociona muito porque... Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória, assim, como pai, sabe? Porque a gente poderia muito bem ter se acomodado. Não, o Lucas me ensinou a ser realmente um pai melhor, velho. Porque assim... Eu acho que ele ensina a gente a ser um ser humano melhor, sabe? Com mais empatia, com muito mais respeito. A gente olhar as pessoas, assim, como de forma individual mesmo, sabe? Não cobrar tanto dele. E isso não significa que o Lucas seja limitado. Pelo contrário, porque o Lucas é uma criança extremamente amorosa. O papel da escola foi muito importante pra gente. Eu me senti, gente, ali foi onde eu me senti acolhida, porque eles começaram a fazer reuniões mensais com a gente. Sentava eu e Marcele, 6 profissionais da escola, todos os meses. 6 profissionais. Tipo, pra falar sobre meu filho. Eu falava, caraca, gente, escola pública, tá? Escola, terapeuta. E assistente assim, social, a professora. Assim, o Lucas ia pra escola, pra aula normal, as crianças, né, normal, e eles pensavam em botar regular. o Lucas regular e pensavam em botar o Lucas em uma classe especial. Mas a mãe principalmente. Eu não quis. Porque assim, lá na escola funciona assim, tá? Ele estuda escola pública. E lá na escola tem uma parte pra crianças especiais. Só que eu não queria, porque na minha cabeça eu falei assim, gente, se ele for pra sala especial, ele vai atrasar. Entende? Porque o nível das crianças ali de autismo é um pouco mais severo que o dele. E eu, não vai, porque ele vai atrasar. Ele super paciente. E, gente, eles tanto respeitaram. E eles, tudo bem, então a gente vai fazendo com calma. Aí, primeiro, eles perguntaram se a gente aceitava ele meio período. Então, o que ele fazia? Metade do dia ele ia pra escola especial, né, depois do diagnóstico. E metade do dia pra regular. Gente, foi uma empatia absurda, porque eles realmente foram esperando a gente se preparar. Eles foram pegando nossa mão. Aceitar. Porque assim, é um processo muito doido, né? Eu tinha certeza que ele tinha alguma coisa. Quando eu peguei o papel, eu fiquei com medo. Eu fiquei, tipo, meio assustada. Então, eles respeitaram eu processar esse meu tempo, assim. Porque assim, o Lucas, ele nunca escreveu. Ele não escreve. Agora que ele tá começando, ele tem 9 anos. Ele digita no teclado. Desde o começo, keyboard, gente. Lá na escola, ele faz todas as atividades no computador. Lá dentro da sala de aula tem um computador pra ele. Na escola regular já tinha mesmo, na sala regular. E ele sempre fez. Então, assim, ele começou a se sentir mais seguro, porque, pensa, ele ficava também extremamente frustrado, tadinho, né, por não conseguir, né, escrever, enfim, acompanhar os coleguinhas. Quando a gente ele tava mais adaptado, e aí ele migrou 100% pra aula especial, né, que na classe especial dele são 5 alunos e 3 professoras. Então tem um suporte absurdo, gente. O Lucas melhorou, de acordo com o boletim dele, 80% depois que ele foi pra escola especial, pra sala especial, sabe? Assim, que eu acho que foi muito importante no nosso processo. Primeira coisa, a gente nunca ter desistido, porque foram 3 anos, longos anos da gente esperar esse diagnóstico, então a gente nunca desistiu. Segunda coisa, a gente foi atrás de informação, a gente se reinventou como pais, a gente entendeu que a gente errou muito por falta de conhecimento. Então, a gente fez um curso aqui, sabe? Que, mano, era 4 horas por dia de curso pra ajudar a melhorar o Lucas. Só que, tipo, a gente melhorou a nossa relação com os 3 filhos, porque a gente virou pais melhores mesmo, sabe? O Lucas, ele mudou a gente muito como pais mesmo, sabe? Porque, nossa, a gente mudou demais como pais. A gente a gente não bate nas crianças, a gente tem uma educação... A gente já não batia, mas a gente tem uma educação bem positiva, assim, em relação a eles. A gente se preocupa muito com o bem-estar das crianças, né, amor? Nada que vá tirar eles da rotina, nada que vai ser... Tipo, eu não faço festa de aniversário pro Lucas mais. Ele gosta de ficar no hotel em Orlando. Minha filha, a gente vai pro hotel no aniversário dele. Tipo, a gente se preocupa muito com as crianças de uma forma individual. Em consequência disso, o Lucas é uma criança extremamente carinhosa. O Lucas é uma criança que todo mundo gosta dele, né, amor? Ele não gosta de conflito. Ele não gosta de ver ninguém... Gente, teve um menino que bateu nele na escola, eu nem te contei isso. Encontrei com o menino no parque ontem. Aí eu falei, filho, eu vou lá bater nele. Ele falou, mãe, isso é mim. Ele falou, tipo, isso é mal, você não pode fazer isso. Tipo, e o menino bateu nele na escola, sabe? Mas gente, ele é tão... Deixa eu ver se ele topa vir aqui. Gente, esse é o Lucas. Fala, oi, filho. Fala, oi. Tudo bem? A gente tá falando sobre você. Que você é bonzinho? Você né, gente? O Lucas, ele é muito bonzinho. Ele é doce, gente. Ele é smart, né, filho?
Ele, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é uma bênção na minha vida, né, meu amor? Dá tchau pras meninas. Tchau. Ele é tímido também. Muita gente questiona isso, eu, né? Ai, por que ele não aparece? Gente, porque ele não gosta. E uma das coisas que eu aprendi também nesse processo foi a respeitar muito a vontade dos meus filhos. Tipo, ele não quer aparecer, tá tudo bem, ele não é obrigado. Ele não quer, tá tudo bem. Tipo, eu respeito muito ele, sabe? Então, eu acho que eu melhorei muito como mãe. Eu melhorei como ser humano, assim, sabe? De ter mais empatia, de ter mais respeito, de ter mais cuidado. O Marcelo também nesse processo, acho que ele foi muito importante pra mim. Porque você ter um suporte ali com você, ele mudou muito mais que eu, porque mãe já é mais coração mole, o Marcelo já era mais inante. Eu tenho muito a agradecer, porque eu aprendi muito, sabe? A olhar com ele assim, bem diferente, sabe? Se a gente pudesse ser um pouquinho mais com as crianças, eu acho que ia ser bem melhor. Talvez as crianças sempre se abraçando, sempre, né? As crianças, gente, são muito o resultado do que eles têm em casa. Se você gritar com seu filho, se você bater no seu filho, ele vai entender aquilo como amor, entende? Ele vai entender aquilo como normal. Então, assim, as pessoas que conhecem a gente falam assim, nossa, eles são tão amorosos, né? Eles são tão carinhosos entre si, eles são muito carinhosos. Só que isso é uma consequência do que eles têm em casa, entende? É uma coisa que a gente estimula muito e é como a gente trata eles, entende? Então, eu acho que a educação positiva pra gente faz muito sentido. E esse curso também que a gente fez no Condado fez muita diferença, né, na nossa vida. Eu só queria falar pra você que se seu filho tem algum desses sintomas, se você desconfia que seu filho tem alguma dessas questões, vai atrás, sabe? Eu acho que antes a gente pecar pelo excesso do que a gente ser negligente com as crianças, porque eu bati muito de frente com o médico. Inclusive, quando eu peguei o diagnóstico, eu não quis assinar, porque eles me deram um diagnóstico que meu filho tinha autismo severo e eu falei que ele não tinha autismo severo. Até hoje eu não assinei esse diagnóstico. Queria dar medicamento. Queria dar medicação pra ele não também. Não, a gente não aceitou. Então, eu acho que os pais têm que sim ir atrás de médico e tal, mas os pais têm que se posicionar, porque eu convivo com meu filho, tipo, eu sei o que é melhor pro meu filho, entende? Então, assim, nem sempre acatar, e tá tudo bem você bater de frente com o médico, desde que você tenha convicção daquilo que você pensa, sabe? Eu sou muito grata, assim, pela transformação que foi, né, que nós somos assim como pais, porque realmente, gente, mudou muita coisa. Deixem sugestões aqui sobre o que vocês querem saber, perguntas, porque até a adaptação do Lucas na escola, se vocês quiserem saber um pouco mais, tratamento, tudo, que também ele começou a fazer terapia. Não desistam do filho de vocês, vão atrás se vocês acham. Vão atrás, participem. Sejam presentes na vida Seja presente. E uma coisa, entenda o sentimento do seu filho. Nunca minimize a dor. Ai, mãe, mas não sei o que. Nunca, os pais às vezes têm mania de minimizar o que o seu filho tá sentindo. Só que pra criança, às vezes, aquilo é um negócio enorme, que pra gente é bobeira, entende? Então nunca invalide o sentimento do seu filho, sabe? Escuta, não aceite qualquer diagnóstico. Vai atrás segundo opiniões, pesquisem. Muito obrigada por assistirem. Compartilhe esse vídeo também, porque pode ser que tenha alguma mãezinha que esteja meio perdida nesse caminho. E eu sei como é se sentir assim. Se inscrevam bastante no canal, curte. E obrigada, gente, por estarem aqui. Deixa aqui bastante sugestões pra gente saber o que vocês querem de conteúdo aqui, tá? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.